Olá pessoal, professor Álvaro Milen, gravando com vocês uma videoaula para a disciplina Didática da Educação Física 3. É a primeira videoaula, né, do nosso segundo módulo e a gente vai falar sobre jogos e brincadeiras nas aulas de Educação Física. A gente vai ter duas videoaulas sobre esse assunto. Essa é a primeira, que vai conceituar o jogo, né, esse elemento da cultura. A gente vai trazer alguns princípios, né, dos jogos e também vai falar sobre o jogo e o desenvolvimento da criança e do jovem, tá? Então, começando com os conceitos, né, eu trago um conceito clássico, né, desse livro Homo Ludens, do Johan Huizinga, historiador holandês, né, um conceito bem antigo, mas um conceito clássico, né, que define muito bem o que é essa atividade, né, o jogo. Então, o jogo seria uma atividade, para o Huizinga, né, uma ocupação voluntária, né, que as pessoas fazem por vontade própria, né, não são obrigadas a fazer, a participar. Essa atividade é exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, né, e seguindo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Não tem que ter regras, né, ainda que livres, mas tem que ter regras. E o jogo também é dotado de um fim em si mesmo, né? As pessoas jogam por jogar, né? Não jogam com uma outra finalidade externa, né? Elas jogam por jogar. E acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria, de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana, né? Então, essa atividade sai da rotina, né? É uma atividade que as pessoas fazem para poder justamente sair da vida cotidiana e para um outro tempo, espaço, né, de diversão, né, em um tempo, espaço de diversão que tem essa ambivalência, né, entre essa tensão e a alegria. E uma outra categoria bem mais recente, né, do João Batista Freire e do Scalia, define o jogo como uma categoria maior, né, uma metáfora da vida, uma simulação lúdica da realidade, né, que se manifesta, que se concretiza quando as pessoas fazem esporte, quando lutam, quando fazem ginástica ou quando as crianças brincam. Percebam que aí, né, a gente engloba dentro dessa categoria jogo, né, por isso que ele chama de uma categoria maior, diversas manifestações da cultura corporal, né? Então, aí, os esportes são considerados também um jogo, né? As lutas, as ginásticas, né? E também, é claro, as brincadeiras infantis. Então, dentro dessa grande categoria do jogo, né, entram todas essas manifestações. Então, vamos aos princípios, né? Então, o primeiro princípio, precisa haver regras, né? As regras do jogo, né, assim, dos jogos, né, são flexíveis, né, sobretudo, né, quando estão associadas ao tempo e espaço de lazer, ao tempo da brincadeira livre, né, do jogo, mas tem que ter regra, né? Assim, é uma regra flexível, adaptada, mas tem que ter regra, né? Então, por exemplo, nas atividades esportivas, no lazer, né, vamos pegar o exemplo do futebol. O futebol, quando é jogado profissionalmente, no alto rendimento, ele tem as regras rígidas, não são flexíveis, né? A regra é essa e acabou. Né? Mas quando esse futebol é transferido para um jogo, né, jogado no lazer, né, num baba ou numa pelada, como queremos chamar, essas regras podem ser adaptadas. O número de jogadores, o tamanho do campo, né, como é que vai se jogar, isso tudo passa por adaptações, mas tem uma definição de regras. Então precisa ser regrado o jogo. E precisa ter prazer, né? As pessoas precisam sentir prazer em participar, porque senão elas não participam. Como não é uma atividade obrigatória, né? É uma atividade voluntária, como a gente viu na definição de Huizinga, o jogo precisa ser prazeroso, seja ele no lazer, seja nas aulas de educação física. Né? A gente precisa trazer esse prazer na criança, né, para poder jogar. Precisa ter um deslocamento da realidade, né? Tem que sair da realidade. O jogo é uma metáfora da vida, né? Então não é a vida em si, não é o cotidiano em si, né? É um deslocamento, né? Então, as crianças jogam, seja numa brincadeira de um pique, né? Seja numa brincadeira esportiva, é um simulacro de realidade, né? Se cria uma regra, né, para se pensar, seja num jogo eletrônico também, né, que é mais um simulacro. Então, como eu já disse, né, não tem obrigação, né? Não ter obrigação é um dos princípios do jogo, né? Então, tem que ser livre, né? O jogo é aquele tempo, espaço livre, que as pessoas vão fazer por vontade própria. Tem que ser absorvente, né? Ou seja, tem que ser
cativante, né? Então, quando a gente se interessa por um jogo, né, seja criança, jovem, adulto até, né, a gente está absorvido por aquilo, né? Está totalmente cativado, né? Então é uma coisa muito prazerosa e que cativa. E por fim, né, o último princípio que eu trago, né, precisa possuir tempo e lugar próprios, né? O jogo vai ter, por exemplo, pode ser um tempo virtual, como nos jogos eletrônicos, né? Pode ser o tempo da rua, né? O tempo do clube, o tempo da escola, né? Então vai ter o tempo e o lugar definido ali para aquela atividade, né, que vai ser jogada. E para pensar agora no jogo e, né, no desenvolvimento da criança. Eu já trouxe em outros momentos, né, em outras disciplinas para vocês essa discussão, né? A gente usou o livro do João Batista Freire em outra disciplina, né? Ele trouxe as ideias do Piaget para falar sobre jogo e desenvolvimento. Né? Então, assim, o Piaget pensou, né, nas fases do desenvolvimento da criança, né? E ao observar, né, ele fez muita pesquisa, né, ao observar o desenvolvimento da criança, ele percebeu que existiam determinados grupos de jogos pelos quais as crianças, via de regra, assim, sempre passavam, né, assim, esses tipos de jogos sempre faziam parte, né, do desenvolvimento da criança. As diferentes fases, né, do desenvolvimento da criança, elas costumam participar de atividades lúdicas, né, jogos, aquelas definições lá que eu disse lá atrás, e esses jogos estão associados a essas fases do desenvolvimento. Então, eu falei lá, eu não vou retomar as fases em si, né? Vou só mencionar aqui quais são. Então, a gente tem a fase sensório-motora, a fase pré-operatória, operatória concreta e operatória formal, ou hipotético-dedutivo. Então, são 4 fases do desenvolvimento, né? Cada fase dessa vai ter um tipo de jogo ou brincadeira que são característicos, né, dessa criança nessa fase. Então, nessa primeira fase, né, os jogos de exercício, são crianças muito novinhas, assim, até 1 ano de idade, mais ou menos. Então, nessa fase, os jogos de exercício são caracterizados por não envolver uma cognição refletida, né, sobre a criança ainda não tem a cognição para poder ter uma associação daquele jogo, né, com algo que esteja sendo reflexivo. Né? Então, o jogo é uma mera repetição de um exercício. Então, por exemplo, a criança fica jogando uma bolinha, né, ou mexendo num objeto que faça barulho, né, ou mordendo um objeto que faça barulho. Então, assim, são movimentos repetitivos, né, que são meros exercícios, né? Então, a segunda fase, né, o segundo jogo, aí já uma criança tipicamente a partir dos 2 anos de idade começa a entrar nesse mundo simbólico, né? E essa fase dura até mais ou menos uns 5, 6, 7 anos de idade, né? Quando ela vai transitando para outra fase. Mas nessa fase do jogo simbólico, o jogo simbólico é o jogo do faz de conta, a brincadeira de imaginar alguma coisa. Então, ela se imagina, né? Sempre é o mundo da imaginação da criança. Então, nessa fase, esse tipo de jogo, né, é muito comum, né? Todas as crianças passam por essa fase desse tipo de jogo, dessas brincadeiras, né? Ou deveriam passar, que é a fase do brinquedo simbólico ou do jogo simbólico. A transição, né, do brinquedo simbólico, o jogo de construção ainda é um momento de transição, ainda não é o jogo das fases mais maduras, né, do desenvolvimento, né, ainda é jogado o jogo de construção tanto pelas crianças mais novas quanto pelas na segunda infância. São aqueles jogos de montar, né, seja de montar peças, né, quebra-cabeça, Lego, né, ou jogos que a criança vai. Então é uma transição entre o simbólico, que ainda tem um ponto de simbolismo muito forte, né? Que quando a criança, por exemplo, no Lego está montando peças, ela está montando coisas imaginárias, né? Então, na verdade, um boneco, um avião que ela está montando, uma nave espacial que ela está montando no Lego, não é uma nave espacial, né? Mas é uma imaginação sobre a nave espacial. Então, ainda é isso.
E, assim, aquele tipo de jogo que a gente vai usar mais, né, nas aulas de educação física, né, a gente vai, na próxima videoaula, refletir bastante sobre esse tipo de jogo, né, até aqui foi só para vocês se situarem. Basicamente, a gente vai falar sobre o jogo de regras, né, que foi esse jogo das definições lá do Huizinga, né, do Scalia, né, os jogos que a gente vai usar nas aulas de educação física. São jogos que têm regras bem definidas, né? Então, os esportes, as lutas, as danças, os jogos populares, como alguns piques, né? A gente vai falar sobre esses jogos na próxima videoaula, né? São jogos que já têm regras, né, acordadas, que precisa dessas regras, que trabalha com essas regras, né, que depende dessas regras para poder ser desenvolvido, né? Esses jogos, né, para a criança participar deles, sobretudo, né, elas começam a jogar esse jogo de regras desde mais novas, mas elas vão começar a compreender melhor e se envolver mais nessas dinâmicas, né, a partir das fases em que a cognição já está um pouco mais perto do concreto, né? Ela sai do imaginário da criança do mundo da fantasia e vai se voltando para o concreto, né? Que é a fase do desenvolvimento operatório concreto e depois o operatório formal. Então, esses jogos de regras são o nosso ponto da próxima videoaula, que a gente vai falar basicamente sobre isso e como a gente pode trazer isso para a educação física nessa perspectiva das 3 dimensões dos conteúdos.